Então, quando a gente pensa em autorresponsabilidade, é a premissa de qualquer mudança. Porque se eu achar que a minha vida, a vida que eu estou levando, é culpa de minha mãe, do meu pai, da família, dos amigos, eu vou simplesmente lavar a minha mão. Eu não vou fazer nada, eu vou esperar que o outro mude para que eu mude. Aí quando você traz, né, a culpa, ela não é transformadora. A culpa, ela está no lugar de zona de conforto, né? A culpa, ela está ali, ela não transforma, né? Quem se vê somente por esse âmbito de ou a culpa foi minha, ou a culpa foi do outro, ela não consegue transformar as áreas de sua vida que ela está ali num padrão de reclamação, de repetição de reclamação, e geralmente quem está nesse padrão de repetição, né, de só reclamar, só quer encontrar apoio para aquilo que ela percebe que é o certo, que é ou se culpar ou está colocando a culpa em outras circunstâncias, mas não é agente de transformação. Quando a gente muda essa percepção, quando a gente muda esse mindset, né? Quando a gente muda essa forma de pensar, a gente amplia e enxerga que não existe só uma direção, mas existem outras possibilidades. E a possibilidade de transformação é aí a autorresponsabilidade, né? É o que eu posso fazer como eu agente de transformação para a minha vida e para a vida do outro. Eu chego em primeiro lugar, tanto no desejo de mudança, quanto na responsabilidade. Aí é que eu começo a mudar internamente, mudando pelos pensamentos, mudando a forma de perceber os acontecimentos nas nossas vidas. Né, acontecimentos que podem ser gerados muitas vezes pela forma que a gente se comporta, que a gente aprendeu, aí, né, a se comportar. E aí parece até uma frase clichê, que é aqui: quando você muda, o mundo muda com você, ou as pessoas ao seu redor mudam também. Parece clichê, mas de fato é verdade. Pode ser clichê, mas é verdadeiro. É um agente transformador. Nós somos o nosso agente transformador. E aí, baseado nessa autorresponsabilidade, tem uma primeira lei da autorresponsabilidade que eu gosto de sempre de trazer, é a questão quando você pensar em criticar o outro, calar-se. E aí, se calar. Porque tem um exemplo de uma paciente, né, que eu atendi, que isso ficou muito, muito claro. Até para quem está assistindo essa live vai entender bem nessa questão do poder da autorresponsabilidade. O que seria? Ela veio até mim, né, no intuito de mudar algumas coisas na questão profissional. Ela morava com o irmão e, então, por morar junto, tem as divisões de tarefas, né, para cada um, lavar o prato, o banheiro, enfim, essas coisas. Então, havia essa divisão, ela trabalhava o dia todo e, por algum motivo, ele não fazia a parte dele. Então ela já chegava estressada, e aí chegava, cobrava e criticava ele. Só que isso era de forma repetida, mas o quadro não mudava. Né? Era todo dia a mesma coisa. Então, qual foi a minha intervenção? Eu falei para ela o seguinte: pare de cobrar e pare de criticar. Quando ela fez isso, nos dias, né, seguintes, não é que ele começou a fazer as atividades, as coisas que eram para ele, a parte dele, e aí eles não tinham uma relação muito boa, nem mal se falavam quando chegavam e tal, mal um bom dia, alguma coisa. E aí, a partir disso, a relação deles começaram a um bom dia, perguntar como foi seu dia e tal, um fazer um café da manhã para o outro, e chegou ao ponto de uma mudança. Esse irmão dessa paciente tinha uma filha de 10 anos. E aí essa filha de 10 anos chegou ao ponto de dizer assim: meu pai está diferente. E olha, o processo era com ela. Olha só. Então, então essa coisa da autorresponsabilidade, ela tomou para si aquilo.
né? Ela deixou de criticar e de cobrar, né? A crítica tem um ponto de quê? De dor. Quando eu critico alguém, eu gero dor no outro e outro, a tendência é devolver para mim. E geralmente, quando critica o outro, nós temos as nossas dores. Então, somos seres machucados que, ao invés de gerar essa transformação, a gente acaba que no impulso, né, pelo um descontrole emocional, pelo impulso, gerando essa dor no outro. E uma dor que não é transformadora. E aí cria o quê? Também uma resistência. Né? E aí é um ciclo, né? Então, um ciclo que não tem fechamento, porque não chega a lugar nenhum. Então, com essa, ele até poderia estar com vontade de fazer, mas por todo o quadro da crítica, da cobrança, ele acaba se recusando de alguma forma, como se fosse se rebelar contra aquilo, né? Ou contra a própria pessoa. Então, nesse sentido, tem o que nesse processo também? Existe o vício emocional, que você falou, é o ciclo. Então, quando eu falei para ela, pare de criticar e pare de cobrar, eu estou falando para ela que quebre o ciclo, não alimente, né? Não alimente esse vício emocional, né, dele e dela também, porque ela está também alimentando. Então, isso foi um exemplo bem de autorresponsabilidade, foi fantástico, isso bem nítido, né? Isso, e de uma forma indireta, você levou para ela o que também? Troque essa mudança desse olhar, olhe para você, olhe como você está se comportando e olha o que está gerando, né? E o que está gerando está sendo resolutivo para esse problema ou não? Não foi só um deixe de criticar para me calar, para ser passivo. Muito pelo contrário, você agiu ativamente, né? Numa mudança de transformação sua que gerou uma transformação no outro. Verdade. E que isso aí pode ter gerado outras transformações e outras percepções. A filha dele já percebeu a mudança nele. A comunicação entre eles melhorou. Né? A convivência entre eles melhorou. Então, uma pequena mudança de percepção de olhar, de autorresponsabilidade, foi capaz de transformar muita coisa. Sim. Em pouco e não sei quanto tempo, mas acredito que em pouco tempo. Né? Então, você... Um mês ou um mês e pouco, isso. Você ser responsável pelos seus atos, você olhar, mudar essa percepção, olhar para você, olhar o que você está gerando é transformador. Não só para você, mas para o ambiente que você está. E aí, só acrescentando a mudança dela. No ambiente da família, na família dela, ela se sentia um patinho feio. Ela depois passou a se sentir pertencente. Ela não fazia carinho na mãe. Ela colocou a mãe no colo e começou a fazer carinho no cabelo da mãe. Então, essa relação também mudou, né, com a mãe. Também existia um conflito e depois desse processo, né, também teve isso. Então, só reforçando o quanto a autorresponsabilidade, né, não esperar que os outros mudem, mas uma atitude sua pode mudar todo o contexto. Eu falei do irmão, mas eu também falei da família como um todo. A relação dela mudou. Né? Então, quanto é importante. Parece pequena, mas faz toda a diferença nesse processo. Exatamente, mas são nessas pequenas transformações, são nessas pequenas atitudes que a gente pode enxergar grandes transformações que a gente pode falar aí de uma cura emocional. Sim. Que pode ter sido carregada nessa família durante anos, porque cada um só queria apontar o outro, criticar o comportamento do outro, sem enxergar o seu próprio comportamento.